Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor. Você que estará acompanhando essa gravação, que o Espírito Santo possa guiar e conduzir o seu coração, a fim de que você conheça mais o Senhor, conheça mais da sua soberana e poderosa palavra. E hoje, iniciando um novo trimestre, né, prestando subsídios a professores da escola bíblica, né, nós temos a irmã Bianca aqui, é quem está partilhando deste momento, né, para que possa continuar instruindo os adolescentes, né, o departamento ao qual ela é responsável. E nós temos aí, ao longo das últimas semanas, aprendido um pouco mais juntos da palavra do Senhor. Bom, sempre orar sem cessar, essa é a vontade do Senhor. Então nós iniciamos esta aula em oração. Senhor, nós te agradecemos, pois o Senhor é quem nos preparou mais um dia belo, Senhor, um dia de alegria, um dia a qual o Senhor nos faz sentar à mesa para juntos aprendermos do Senhor e da sua palavra. Que teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir, transmitindo-nos toda a vontade revelada do Pai. Que nesse trimestre, Pai, que nós iniciamos, possa ser de muito proveito e que nós venhamos pôr em prática a tua palavra. Guia-nos, orienta-nos, conduza-nos segundo o poder do teu Espírito, pois esta é a nossa oração que fazemos a ti, em teu nome. Te agradecemos. Amém. Perfeitos? Vamos lá. Nós, na lição de número 1, falaremos sobre a importância da comunicação. Traremos 4 pontos e nele nós veremos claramente que é muito importante nos comunicarmos não apenas com pessoas. Deixa eu só mudar para a tela em cheia, porque senão isso vai nos atrapalhar. Deixa eu só cancelar aqui. Compartilhar, isso. Agora vai ficar bem melhor. Muito melhor. Comunicação é algo vital para o ser humano. Mas quando a gente fala de comunicação na Bíblia, claramente nós estamos falando da transmissão da vontade de Deus à sua criação, mas daremos ênfase à comunicação dos autores, Tiago, João, Pedro, Judas e também uma carta anônima aos Hebreus. E nesse trimestre focaremos, né, nesse conjunto, nesse grupo de epístolas ou também chamadas de carta. Então, a princípio, nós falaremos sobre a importância desse estudo e para eles, qual era a importância das cartas para a comunicação? O papel das cartas na igreja primitiva e a importância de estudar as cartas do Novo Testamento. Só coloquei esses pontos introdutórios porque nós sabemos que com adolescentes é necessário uma dinâmica, né? Então, apenas para apresentar, então seja direto a esse assunto. O texto base se encontra em Atos, capítulo 15, do versículo 20 ao 31. Mas gostaria de fazer a leitura, né, do texto áureo, assim nós chamamos. A lição, estava vendo aqui, eles colocaram um outro nome, a mensagem, né? Então isso vai ser o que vai conduzir e guiar o nosso estudo de hoje, que diz assim: lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. As cartas são um veículo de comunicação e nós precisamos, além de nos atentar quem escreveu e para quem escreveu, mas qual o propósito. Aqui nós vemos a reação daqueles cristãos que estavam reunidos quando recebem a carta. Eu sempre gosto de destacar algumas expressões. Primeira seria reuniram os cristãos.
A união de cristãos é a igreja formada, unida e reunida. Isso nos mostra a importância de estarmos congregando, estarmos unidos. Onde os cristãos se reúnem, ali nós vemos a igreja do Senhor sendo manifesta em unidade, formada, unida e reunida, nós podemos dizer assim, porque nós vamos receber do Senhor com alegria, sermos exortados, mas sabendo que ainda assim, quando estamos unidos, o Senhor está em nosso meio. Pois a palavra do Senhor é esta, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio destes. Isso é uma manifestação da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Então essa é a primeira expressão que eu gostaria de destacar. E a segunda é o que eles sentiram naquele momento. Quando diz aqui, porque havia palavras de ânimo, eu achei interessante colocar o ânimo e o encorajamento de que havia naquele escrito, naquela mensagem. Porque desperta-nos, quando nós recebemos uma palavra, isso nos desperta ao nosso propósito. E talvez, se estamos desanimados ou se precisamos nos entregar mais, essas próprias palavras, né, que trazem alegria, que promovem ânimo em nós, elas nos encorajam a perseverar na fé, a viver o que Deus tem para nós. Então não importa qual seja o cenário, uma boa palavra, quando alcança o nosso coração, nos faz recobrarmos as nossas forças, nos pormos de pé e então podermos caminhar. A comunicação nos faz também sentir importantes, né? Então eu gosto sempre de trabalhar com uma aula mais dualógica. Então, se nós temos algumas pessoas, às vezes, que sejam um pouco mais retraídas, podem ser a princípio, porque através do diálogo, até mesmo com outros, abrindo espaço para perguntas e respostas, claramente essas pessoas, elas estarão, só um momentinho que eu acho que acabou minha bateria, eu não acredito nisso. Só um momento. Não, a tela simplesmente desligou, me deixando na mão. Logo agora. Mas vamos abrir aqui rápido. Voltei. Estou. E este. Muito bom. Então, vamos dar seguimento. E aí nós podemos ver que isso vai desenvolver pessoas que às vezes são um pouco mais retraídas, mas nesse diálogo é muito importante. Então, na lição de hoje, nós vamos iniciar esse novo trimestre de estudo a respeito das cartas gerais. Quais são as suas recomendações aos seus destinatários, claramente principais, mas também a sua importância, não apenas para eles, mas para nós e as implicações. O que isso vai promover de transformação ou uma direção na minha vida? Me conduzir no quê? Então isso é muito importante nós nos atentarmos. Bom, a introdução à revista, né? Como é uma aula introdutória, falaremos de cartas, talvez para nós um pouco mais abaixo dos 30, não vamos revelar as nossas idades, mas nós não temos mais tanto costume de usar cartas e talvez foi pouco que nós utilizamos, né, na nossa vida, esse veículo de comunicação. Agora imagine adolescentes, né, nessa faixa aí, até talvez os 15 para 16 anos,
a 17, muito mais, né? Para eles talvez seja um desconhecimento muito amplo. Mas nem sempre, vamos dar uma introdução contextualizando, pois nem sempre nós estamos perto de pessoas que gostamos, mas nós podemos fazer contato hoje. E como isso é realizado? Hoje nós fazemos através dos veículos de comunicação online, pelo campo digital. Então, através do WhatsApp, Instagram, as pessoas abrem a sua vida, até mesmo no Instagram, em Reels, em Shorts, seja no YouTube também. Mas pessoas estão longe, mas o contato ainda há. Hoje, por esses veículos online, instantâneo. Então nós temos perguntas e respostas instantâneas. Hoje isso é muito rápido. Esses recursos que nós temos hoje não são como os de antigamente. Talvez há 30 anos a gente olha e vê que é totalmente diferente do que vivemos hoje em dia. Imagine há 2000 anos atrás, praticamente, né? No campo, hora de aprender, vai nos manifestar, vai ser relatado que as cartas elas tinham alguns diferentes propósitos. Por exemplo, em determinadas cartas, dependendo do autor, da situação, chamavam atenção, animava, tirava dúvidas. E nós também, através da escrita, vemos que essas pessoas desenvolviam proximidades. Então, se nós comunicamos com alguém, nós desenvolvemos um certo relacionamento e a carta ela vai trazer essa união, essa separação das barreiras geográficas. Como? Através da comunicação. E aí nós vemos o quão maravilhoso é o projeto de Deus para transmitir a sua mensagem utilizando os recursos da época. A gente fala um pouco mais à frente de que hoje existem pessoas que são pastoreadas através da internet, recebem cursos assim como esse, né? Claramente, cursos e orientações através dos veículos digitais, mas naquele tempo as cartas, o que era escrito, o que era redigido, tinham um grande valor e uma grande importância. Então Deus ele vai levantar homens para escreverem o Novo Testamento pós o ano 30, quase a 40 depois de Cristo, escrever textos e eles vão compor um Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto por 27 livros, nós já falamos isso, né, na penúltima aula do trimestre passado, composto por 27 livros e dividido em 4 sessões. A primeira é onde há o Evangelho, né, na visão dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Posteriormente, nós temos a segunda sessão, que é um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos. Na primeira, trata sobre a vida e o ministério de Jesus, mas Atos dos Apóstolos vai desenvolver a vida da igreja, né? Esse nascedouro, os primeiros momentos da igreja de Cristo. E as cartas, ou também chamadas de epístolas, elas vão ter conteúdo doutrinário, orientações de vida, encorajamento de fé, animando, tirando dúvidas, como nós já vimos. E o último vai ser o grupo, a seção da parte profética dos eventos que ainda haveriam de acontecer, em sua maioria, que é o livro do Apocalipse. Mas nós vamos focar na seção das cartas e epístolas gerais, chamadas também de universais ou católicas. Tanto a palavra universal quanto católica tem o sentido de algo geral, algo amplo, tá bom? E aí eu pensei em um texto muito bom, porque se nós estamos introduzindo isso, falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que entender que a Bíblia ela muda histórias. E não é a história apenas daquele que está embriagado, daquele que está nas drogas, ou daquele que está sem esperança, querendo morrer, não. Salmos 68, verso de número 5 diz, falando sobre Deus, que Ele é o pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu santo lugar, no seu lugar santo. Deus faz
que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Como nós falamos que a Bíblia ela muda histórias, nós já olhamos para o início da vida também. Porque aqui nós temos o órfão, aquele que perdeu seus pais, talvez haja entre os adolescentes, crianças que foram, entre os adolescentes, né? Pessoas que foram criadas pelos avós, que talvez não tenham relacionamento com o pai, é o famoso órfão de pai vivo, né? Tem um pai, mas não há aquele relacionamento. A palavra de Deus ela vai manifestar a nós quem Deus é, onde ele supre a nossa paternidade, ele mostra uma verdadeira paternidade, né? Deus Pai que cuida de nós, o órfão, mostra que ele não despreza alguém que está em necessidade, como a viúva. Então não importa se é criança, adolescente, jovem, adulto ou um idoso, todos nós podemos ter a nossa história transformada pelo conteúdo da palavra de Deus. E é importante, também já deixo sempre um recado, que seja feito um planejamento para o trimestre, né? Como estaremos falando sobre as epístolas gerais, faça um planejamento de leitura dessas epístolas. Talvez divida em grupos, ou faça com eles, como são poucas, né? Poucos livros, serão 8 livros, divide talvez 2 por mês, ou focalize em uma mensagem mais específica e faça alguns recortes, tá bom? Mas tem uma orientaçãozinha também no final dessa aula. Mas que a gente não pode esquecer, quando nós estudamos a palavra de Deus transforma os nossos corações. Dá esperança até mesmo às crianças e às vezes percas acontecem no meio do caminho, né? São 3 meses e muitas coisas podem acontecer. Deus nos livre que aconteça algo mal, mas se acontecer, a palavra de Deus ela vai nos sustentar na fé e no Senhor. Bom, a importância da carta para a comunicação. Nos nossos dias, os meios eles são virtuais. Então existem e-mails, chats de algumas plataformas, né? Mas o que é mais usado é o WhatsApp. Existem os grupos, onde dependendo do assunto ali está. Então talvez tenha o grupo da escola bíblica dos adolescentes, talvez tenha um grupo da igreja, talvez tenha um grupo da família. Então se eu quero falar de determinado assunto, eu vou ali para aquele grupo, ou de forma mais particular, que aí são as conversas privadas. A comunicação hoje ela está tão desenvolvida que hoje até mesmo nós conseguimos falar através de áudios, então tem uma resposta imediata, como se a pessoa estivesse ali junto de nós. Mas nos dias deles não eram assim. As mensagens elas eram escritas ou em papiro ou em pergaminhos. E o que são isso? Eram as folhas para eles. Hoje nós sabemos que temos aí folhas branquinhas, fininhas, com as suas pontas bem cortadinhas, mas para eles era um processo muito custoso, era um processo muito demorado, e nem todos tinham acesso por essa condição a ter esses materiais. Então por isso muitos até mesmo não eram alfabetizados, eu digo muitos de muitas pessoas. Então nós temos talvez a mais antiga, uma das mais antigas folhas, vamos dizer assim, tá? Ou entre aspas, para eles entenderem também, que seria o papiro. O que era o papiro? O papiro, ele vinha de uma planta que se chamava papyrus, que ela era uma planta que nascia na água, no leito, ali, né, nas margens do rio Nilo. Então eles pegavam essa planta, tiravam o caule, cortavam em várias tiras bem fininhas, colocavam para secar, e aí esperavam um tempo, faziam dobras em cima dela, prensavam para que elas ficassem mais finas ainda, fossem entrelaçadas entre si, dessa forma, né? Claramente bem fino, e deixava algumas semanas secando para que elas pudessem estar bem uniformes, né? Então teria ali uma folha de papiro. E aí através disso, quando eles queriam fazer com que essa folha fosse maior, eles iam estendendo.
Então, o papiro ele é uma folha produzida a partir de uma planta do Nilo, que é um rio ali do Egito, né? Então, uma planta aquática. Agora, os pergaminhos, que também eram utilizados, eles eram utilizados a partir do couro, que seria a pele de um animal. Então, o animal morria, né? Ou eles matavam, porque havia, né, o costume ali muito prático, né? Não tinham açougues, como nós temos hoje em dia. E eles utilizavam a pele do animal para que pudesse usar como uma folha, né? Então era algo bem mais espesso do que o papiro, mas ele era efetivo. Como nem todos sabiam ler, nem todos sabiam escrever, mas existiam escritores profissionais e esses eram chamados de amanuenses. Nós falamos isso há 2 semanas atrás, onde em Romanos, capítulo 16, no último capítulo, Paulo ele vai falar de que quem o ajudou ali naquela escrita foi Tércio, um amanuense. Então isso nós vemos de que, não estou dizendo que Paulo não sabia ler, né, claramente, mas era comum, só estou usando o exemplo de Tércio, pois era comum de haverem pessoas profissionais na escrita, visto que os materiais para escreverem, eles eram materiais caros e nem todos sabiam escrever, então haviam pessoas profissionais. Por quê? Olha, nós não podemos errar, não tinha borracha, né? Mas eles utilizavam tinta, né, uma tinta mesmo, para esses materiais, e era comum haverem profissionais, escritores profissionais para redigirem a mensagem. Então a pessoa queria comunicar uma mensagem a determinado familiar que estava longe, ele poderia contratar um amanuense, ir até alguém que fosse escrever e ditava isso. Essa pessoa comunicava e ele então, né, com todos os recursos da linguística, iria transmitir ali para os destinatários. Então, quem envia é chamado de remetente, quem recebe é chamado de destinatário. Nós temos elementos básicos em uma carta. Quando nós falamos isso, é apenas de forma introdutória, para que nós possamos compreender, até mesmo na própria leitura das cartas, como eram feitas. Então, elementos básicos: o nome do escritor, o destinatário, o escritor quem envia, destinatário quem recebe. Uma saudação simples, espero que vá bem. Há algumas apresentações, né, nesse momento aqui da saudação, mas o conteúdo ele vai vir apenas no meio do assunto, porque é como se fosse uma apresentação, esses 3 primeiros itens. É uma apresentação a quem está recebendo a mensagem. Então eles não se viam dia a dia, então era de costume, qual é o assunto principal? Ir lá para o conteúdo da carta. Mas, então vou me identificar para saber que sou eu, falando o nome da pessoa que vai receber e saudando, porque eu espero que vá bem, a sua saúde, a família, dessa forma. E também havia uma saudação final, né? Eu utilizei esse termo, pois a revista diz assim, saudação final, mas eu coloquei entre parênteses, que seria uma despedida ou um agradecimento. Nos e-mails atualmente, ainda se usam atenciosamente Josué Ribeiro, atenciosamente fulano de tal, né? Porque isso é um agradecimento, é uma despedida para mostrar que ali foi cumprido o objetivo. Então, a importância da carta para a comunicação é justamente haver esse diálogo, esse desenvolvimento de relacionamento e comunicação de uma vontade, tá bom? Bom, a comunicação, nós olhamos de que as cartas, elas encurtavam distâncias, fortalecendo os relacionamentos e resolvendo os problemas. Através de um conselho, através de uma orientação, problemas eram solucionados. Na Bíblia nós vemos isso claramente. E o ato de receber cartas e enviar era esperado e celebrado. E aí isso pode ser perguntado para eles: vocês gostam? Qual o sentimento de vocês quando vocês falam com alguém que goste? Por exemplo, a sua avó, o seu tio, o seu primo. Você fica contente? Você lembra de bons momentos? Qual é o sentimento? Então fazer perguntas para que às vezes domingão de manhã tem aquele
peso assim do cansaço da semana, querer dormir um pouquinho mais, mas eles estão lá com fé e força. Mas pergunte a eles isso. Por quê? Para que a resposta deles possa ser um canal, um guia para que você possa os fazer refletir a partir desse ponto aqui. Então, enviar ou receber uma mensagem é bom, pois envolve relacionamento. Talvez algum dos adolescentes que estavam na aula na semana, 2 semanas atrás, não está mais hoje. Então, eles mesmos podem mandar uma mensagem, porque há um bom sentimento em, como nós falamos no início, né, aqui eu vou até voltar, a comunicação nos faz sentir importantes. Então, quando uma mensagem ela é enviada, esse sentimento de importância é restaurado, é encontrado. E esse relacionamento ele vai sendo desenvolvido através dessa troca de comunicação. E aí eles vão responder claramente, aí você fala, então, como está a sua comunicação com Deus? Porque se o relacionamento vem a partir da comunicação, eu não posso apenas pensar de forma horizontal nas pessoas daqui, familiares e amigos. Mas isso também me faz refletir, é apenas um ponto de reflexão da aula, sobre a minha comunicação com Deus. Isso foi algo que eu ouvi numa certa ministração, e eu guardei isso. Quanto Deus te conheceria se ele soubesse quem é você apenas pelo seu tempo de oração? Então, como nós desenvolvemos relacionamento com Deus? Falando com Ele, ok. Como eu falo com Deus? Através da oração, ok. E quanto Ele me conheceria pelo tempo que eu tenho tido de oração com Ele? Aí pode alguém dizer assim, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Essa é a fuga. Mas eu quero dizer de que Deus deseja se relacionar conosco. Ele já revelou a sua vontade através da palavra. Mas agora eu preciso conhecer de forma pessoal, particular, desenvolver meu relacionamento com Ele. E a oração tem esse papel. Aí encoraje-os, né? Olha, talvez você não consiga fazer isso por muito tempo, mas tira 2 minutos do seu dia. Mas 2 minutos é muito pouco. Tá, então comece com pouco. Então desenvolva. Porque para que nós possamos desenvolver no conhecimento do Senhor, numa vida de relacionamento verdadeiramente profunda com Ele. As cartas na igreja primitiva, sempre volto, né? Falo amém ou não amém? Amém, claro, né? Isso é muito importante para eles. A carta na igreja primitiva, as cartas. O crescimento da igreja e a expansão dela era uma consequência da morte e a ressurreição de Jesus, a pregação dos apóstolos e a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, olha, se Cristo não morreu e não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Então, por que a igreja? Porque existe igreja. Pelo que Cristo fez. Os apóstolos, anunciando essa mensagem, anunciando quem Cristo era, expandiu ao mundo o nome do Senhor, igrejas foram sendo formadas e eles debaixo da unção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agia não apenas nos apóstolos, mas naqueles que ouviam a mensagem. Com o crescimento, as demandas aumentam. Pense em uma casa que tinha um filho e agora vem trigêmeos, né? Só um exemplo aí bem assim, bem grande, né? Vem trigêmeos, muda totalmente a rotina, as demandas vão aumentar 3 vezes mais. E assim a igreja ela desenvolveu, pelo crescimento, as demandas aumentaram e ela precisou desenvolver a fim de que outras pessoas pudessem ser alcançadas. E aí nós temos de que a igreja começou a se comunicar através das cartas, né? Isso muito comum, usar um texto aqui base para fundamentar essa nossa fala a respeito do que Paulo escreve à igreja de Corinto, embora nós não estamos falando de forma geral de Paulo, né? Mas vamos utilizar esse texto, pois também é o texto de uma carta, uma epístola. Versículo 1, que diz assim, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado.
E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então nós vemos a ação do Espírito para que a mensagem fosse proclamada. E aí ele ainda diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A ação do Espírito Santo levou estes homens a lugares, e eles ali estiveram falando do Evangelho, anunciando a mensagem de Cristo. Porém, não apenas Paulo, mas os demais não podiam chegar em todos os lugares, mas a sua mensagem podia. Nessas cartas, nós vemos instruções e ensinos às igrejas. Quando a gente fala sobre instrução e ensino, eu achei interessante a gente abrir um pouco mais, né? Dar um leque nessas duas palavras. Quando nós falamos sobre instrução, é como proceder em determinadas situações. Existem momentos que são necessários nós dizermos, olha, aqui, por conta disso, vocês devem agir dessa forma. Por exemplo, adolescente, quando você estiver na escola e alguém falar, fica lá com aquele menininho, com aquela menininha, você não deve fazer isso, porque nós cremos que a palavra do Senhor ela vai direcionar a nossa vida e nós não podemos estar envolvidos com a prostituição. E isso é algo de uma instrução direta. A instrução ela vai ser aplicada em como proceder na situação específica. Agora o ensino, ele fala dos novos aprendizados que nós estamos recebendo, que eles estão recebendo, princípios estabelecidos por Cristo. Então é de forma geral, olha, quando um caminho te levar para longe de Deus, você deve correr para os pés do Senhor. Você deve rejeitar esse caminho, você deve rejeitar essa proposta. Então, há um ensino, é um novo aprendizado, porque isso vai me levar para longe de Cristo. E aí, nesse ensino, pode ter uma instrução. Exemplo, se vai me levar para longe de Deus. Aí chega alguém e fala, olha, apareceu um trabalho para mim, mas eu vou trabalhar só na hora do culto. Você fala, o que te afasta de Deus não vem de Deus. Então, há uma instrução aqui, você não deve apegar-se a algo que vai te afastar da presença do Senhor. Uma instrução, agora o ensino é algo amplo, algo abrangente, algo novo. E hoje, nós falando, né, sobre essa questão da comunicação, de estar presente, a internet, ela trouxe essa aproximação de quem está longe. Hoje nós temos reuniões online, mas o único meio para eles, naquele tempo, eram as cartas. Eles poderiam ser pastoreados, orientados à distância. Nós temos as cartas pastorais, que são Paulo como um pastor de pastores, orientando a Timóteo ou a Tito também, como eles deveriam agir, dando instruções a eles agirem em determinadas situações. E as cartas, elas são tão importantes, pois 35% da Bíblia é formada por cartas, por epístolas, né? Cartas e epístolas são, não vou dizer que são a mesma coisa de forma categórica, mas a carta ela tem um alvo mais específico. A epístola ela tem um alvo mais pontual, eu digo, conteúdos muitas das vezes doutrinários. É algo muito mais para alguém que vai desenvolver a sua liderança ali, ou algo mais formalizado, né? A gente depois põe um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos só fazer a distinção aqui. A epístola tem algo mais formalizado e a carta, ela é algo mais... Eu posso encontrar a palavra correta aqui para esse momento. A carta vai ser algo que vai ser expressado mais do coração, não tanto na formalização, mas na liberdade, né? Bom, então nós temos dois grupos. O primeiro, dentro das epístolas, são chamadas as epístolas paulinas, que vão de Romanos a Filemon. E o segundo grupo seriam as epístolas gerais, que são diversos
escritores. Hebreus, a Judas, que são o nosso campo de estudo desse trimestre. Através delas, havia um relacionamento entre os destinatários, que seriam quem recebia, e os autores. Eles ensinavam o conteúdo de fé e o modo de agir na sociedade. Então, não apenas o ensino, mas também a instrução, como nós vamos agir na sociedade, nesse tempo presente. E há um texto muito interessante em Filipenses capítulo 2, versículo 15, pois as epístolas, assim como guiaram as primeiras igrejas, elas também guiam a nós, pois a orientação do Senhor é para que nós possamos viver em santidade, amor e dedicação, manifestando Cristo nessa terra. E olha só o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Então aqui Paulo ele está escrevendo, nessa epístola, para que aqueles irmãos eles possam fazer tudo com amor, sem murmuração, porque o comportamento deles seria evidenciado como isso é para a glória de Deus? Ou se está fazendo mal feito e murmurando? Não, isso não glorificou o Senhor. Mas ele destaca, vocês estão no meio de uma geração corrompida e perversa. Quem faz diferença numa geração corrompida e perversa? Quem não é corrompido e perverso. E somente aqueles que vivem segundo os preceitos do ensino de Cristo se destacam, mudam o comportamento na rota desse mundo, o nadar contra a maré. Então isso para nós é importante. As cartas elas vão nos instruir isso, para que nós possamos manifestar Cristo na terra. Devemos viver em santidade, ouvindo a palavra do Senhor e pondo em prática. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Então as cartas elas terão essa fundamentação para nós. Vão nos conduzir naquilo que é natural e para a glória de Deus. E qual a importância de nós estudarmos as cartas? Era apenas para eles? Não. O termo cartas gerais, ele não é bíblico. Esses 8 livros que nós teremos de estudo. Não é bíblico, mas é didático. Por que cartas gerais? Porque eles fazem uma distinção dos que foram escritos por Paulo. Então, como nós falamos no slide anterior, nós temos 2 grupos das cartas, das epístolas, que são chamadas as paulinas e as gerais. Então, as epístolas, as cartas gerais, elas serão trabalhadas ao decorrer desse trimestre. E por que são chamadas gerais? Pois elas têm um sentido amplo, um sentido mais abrangente de todos os cristãos, não apenas a um determinado grupo de um determinado lugar. Com exceções, claro. Então, vamos só colocar aqui. A carta aos Hebreus é a única carta anônima. Não se tem o remetente, não se tem o escritor, o escritor remetente, a quem está escrevendo. Quem foi ele? Não temos na Bíblia e nem mesmo há um consenso na história da igreja sobre o escritor do livro aos Hebreus, carta aos Hebreus. Mas nós temos Tiago, Pedro, João e Judas. Eles escreveram aos cristãos em geral, não apenas de forma específica. Era comum as cartas serem lidas, pois era algo de valor, era algo encorajador, em igrejas diferentes, sejam em uma região, por exemplo, da Galácia, não havia apenas uma igreja quando a gente lê a carta aos Gálatas, era uma região, então provavelmente as cartas elas eram transmitidas a pessoas em lugares distintos. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e isso para nós é profundo nós entendermos de que estudar as cartas é ouvir instruções que Deus deu a homens há 2 milênios, há 2000 anos atrás,
e também servem para as nossas vidas. Por quê? Porque elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, trazendo ensinamentos que precisam ser ensinados e vividos por todos os cristãos em todas as épocas. Então não importa se você mora em Peruíbe ou no Sergipe, as cartas, elas têm influência também para você, para que a nossa vida cristã seja uma vida cristã vitoriosa. E aí nós também olhamos que há um propósito. Nestas cartas haviam ensinos sobre o sofrimento, encorajamento a viver em obediência, a como perseverar na fé, estimula a sermos zelosos com a pureza e a simplicidade do Evangelho. E por que nós destacamos isso aos adolescentes? Existe a vida de ostentação hoje através das músicas seculares, mundanas e depravadas, através das mídias sociais, Instagram, TikTok, enfim, todos as plataformas de vídeo, aonde vida boa é de quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa, quem tem a melhor moto. Então, não há mais simplicidade no viver, de apreciar aquilo que é belo. Não, a vida boa é eu ter muito dinheiro, ter liberdade, independente do que eu faça e aonde isso me leve. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, nas epístolas nós encontraremos o que é a verdadeira simplicidade do Evangelho. E algo que eu gosto de dizer, e vou reafirmar para nós finalizarmos, que a Bíblia Sagrada é o único livro que nós lemos acompanhados do autor. Leia a Bíblia e ouça o coração de Deus. Temos 40 escritores em toda a Bíblia, mas apenas um único autor. E este é o Espírito Santo de Deus. É isso, aula introdutória, né? Um panorama geral da nossa aula, mas eu gostaria de propor duas abordagens aqui. A primeira é que isso pode ser feito ao final da aula, né? Claramente, em fazer um desafio com eles. Creio que há o grupo da escola bíblica, dos adolescentes, e eles podem repostar o que você encaminhou para eles lá no grupo. Então, assim, você pode enviar um versículo diário e eles postam nas redes sociais. Enviar um testemunho e eles compartilham de um louvor, um reels lá no Instagram. Eu procurei para colocar aqui o link, mas eu não consegui encontrar. Mas tem um vídeo de Jó se lamentando e Deus falando com ele, eu achei muito interessante. Alguns outros que tem o livro de Eclesiastes sendo falado, também é muito importante, porque isso é uma forma de evangelizar. Torne uma cultura a evangelização através desses veículos de comunicação. As cartas eram importantes, pois comunicavam a vontade de Deus ao povo. E hoje nós também podemos comunicar a vontade de Deus ao povo através das mídias sociais. Mesmo eles não sendo líderes, mas são adolescentes, só que eles são filhos de Deus. Que a Bíblia diz, ide fazer discípulo. São discípulos do Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas através dos veículos de comunicação. Não é mais por carta, mas através das redes sociais. Isso também é um veículo de comunicação que podemos compartilhar a mensagem de Deus, compartilhar o Santo Evangelho que traz transformação. Não importa se é adulto ou se é criança. A palavra de Deus transforma vidas. E o segundo seria um amanuense de Deus. Como nós falamos, o amanuense era aquele que escrevia uma mensagem de alguém. Então alguém transmitia uma mensagem para ele, ele escrevia, pois ele era um profissional naquilo, e enviava a mensagem a alguém de forma específica. E aí Deus pôs isso no meu coração para fazer com eles. Tirei um tempo de oração, né? Iniciando esse projeto, né? Esse momento. Não faça apenas uma vez, mas inicie. Isso é importante, né? A gente pode, pois tem meu contato, a gente vai conversando, tirando algumas dúvidas sobre isso. Mas escreva uma carta ou um bilhete com uma mensagem específica a alguém transmitindo a voz de Deus. Por exemplo, então vamos orar pedindo a Deus uma pessoa e uma palavra, um versículo bíblico. Por exemplo, aí determinado o João orou
Aí veio no pensamento dele a irmã Filomena. Aí ele vai e escreve, a irmã Filomena, escreve no papelzinho, irmã Filomena. E aí é como ele estivesse pensando que ela precisa ouvir o que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 7 ao 9. Não te mandei eu, esforça e tem de bom ânimo, não te assombres, não te espantes. Então aí ele vai escrever o versículo. E aí vai chegar no culto à noite e vai falar assim, irmã Filomena, essa é uma mensagem de Deus, e entrega para ela. Então, o que ele fez? Apenas escreveu o que Deus estava dizendo. Isso desenvolve muito e muito, tá bom? Então, essa é uma prática que pode ser posta em prática. Oremos. Senhor, obrigado por esse momento de oração, de aprendizado, que o nosso coração tem paz. Paz por saber que o Senhor comunicou a sua mensagem através das cartas, não apenas àquela igreja, mas também a cada um de nós, a estes adolescentes que serão alcançados e as vidas que terão, ó Pai, a oportunidade de aprender mais e mais de Ti. Que nós possamos estar sempre atentos, pois a Tua palavra nos traz vida, nos faz viver. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.